Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui no nosso podcast sobre áudio nas igrejas, né? É um podcast que nós vamos abordar algumas situações que nós passamos nos cultos, né? E nós trouxemos dois convidados que são muitas referências aqui no áudio, né? Conhecidos aqui na nossa região. E eu começo aqui pelo Elbert Varela. Muito prazer, amigo, mais uma vez aqui você está aqui conosco. E, por favor, se apresente. Obrigado, amigo, pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco de áudio e eu tenho 34 anos, já tem mais ou menos 16 anos na área do áudio, né? Trabalhando com som ao vivo. E estamos aí para trocar uma ideia junto com nosso amigo aqui que vai se apresentar também. E eu te agradeço desde já pelo convite. Certo, certo. Quem não sabe, o Elbert já foi o técnico de áudio aqui da nossa igreja, né? Hoje ele atua lá na FAAMA. E quando estava aqui, Elbert, tu passou o quê? 5 anos aqui com a gente? Foi 4 anos, 4 anos. 4 anos, né? Então, eu fui o auxiliar do Elbert, né? E quando eu cheguei aqui com ele, eu sabia só baixar e levantar um fader, que é um volume. E aí, no dia a dia, né, naquela corrida dos cultos, ele foi me ensinando. E hoje eu assumo aqui como operador de áudio aqui na igreja, né? Eu me chamo Rodrigo Coutinho, né? E para a honra e glória de Deus, nós estamos conseguindo atender os cultos aí de forma com excelência, né? Nosso próximo convidado é o Diego Paiva. Por favor, amigo, essa presente aí pra gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse Madrugada, né? podcast. Boa madrugada. Eu me chamo Diego Paiva, estou nesse mundo do áudio já eu tenho 41 anos. Eu já estou aí por média de 20 anos, né? Profissionalmente. Claro que a gente vem ano após ano se especializando em algumas áreas específicas, porque o áudio ele abrange muitas das coisas, abrange a parte de otimização de sistema, mixer, montagem, e assim a gente vai... É como qualquer outra área, tem as suas especializações. E estou nesse ramo, é desse ramo que eu sustento a minha família, né? Graças a Deus hoje eu consigo, tem muita gente que infelizmente não consegue, né? Porque tem que ir para outras áreas, e graças a Deus é disso que eu sustento a minha família, é disso que eu ajudo outras pessoas também. E a gente tá aí, bora aqui, bora bater esse bate-papo, bora somar aí na vida das pessoas como a gente puder. E desde já agradeço, né, o convite pra gente estar somando aí na vida das pessoas. Perfeito, perfeito. Quem não sabe também, o Paiva já foi técnico lá da igreja do Marizal, né, Paiva? Sim, sim, sim. Foi lá, né? Que hoje também tem um sucessor, que é o João Tem Sena, o João né? Sena, um grande técnico ali, foi para me ajudar ali, e nesse dia eu já identifiquei que ele tinha um talento incrível, uma percepção muito boa, que a gente já identifica. Por eu ser professor, a gente já tem esse feeling, né, de perceber quem realmente se identifica, porque tem as pessoas que gostam, mas realmente não se identificam. Aí nesse dia que ele foi me auxiliar na instalação de uma console, eu já identifiquei ali que ele seria um bom operador de áudio, né? E hoje, graças a Deus, aí ele já ganha o dinheirinho Segura a dele. onda lá, né? Já tá lá e fica sozinho lá. Ele já me chama para alguns serviços bem isolados, mas a maioria das coisas ele dá conta tranquilamente. Eu já indico eles. Inclusive, ele tá também. Eu coloquei ele num outro projeto e ele tá lá respondendo tranquilamente. Show de bola. E também o Paiva, também, como a gente chama, né? O Diego Paiva, ele ministra aula lá no curso de operador de áudio, lá na Escola de Adoradores, a qual ele é o meu professor, né? E se Deus quiser, né, Paiva, até final do ano eu concluo Poxa, sem esse curso, dúvida, né? sem dúvida. E olha, já de antemão, como o Senna, né, também identifiquei em você, claro, um bom operador de áudio, dedicado. Faltou uns dias, né? Acontece, né? A Mas vida corrida aí, né? pegou uma virose, não foi? Pô, peguei uma virose braba aí, fiquei Poxa, ausente aí. aí a gente sentiu a tua falta, inclusive, né? Porque a gente comenta, a gente sabe os alunos mais dedicados, aqueles Sim, sim. que realmente participam bem da aula, né?
E sem dúvida você vai. Eu fico muito feliz de você estar. Começou com o meu amigo te ensinando aí, né? Sim, E hoje você, de uma forma mais isolada, foi lá para a gente aprender do zero mesmo, né? Antes de mexer sim. na mesa. Que esse que é esse que é o intuito É o lá da intuito escola, né? do De começar curso, na né? teoria e aí depois vai para a prática. Tanto é que o aluno chega lá já pensando que vai ver a mesa. Aí ele ainda não vê a mesa, ele Calma. fica, calma, você vai chegar lá. Ele vai com muita sede para mexer na mesa, né? Mas não é. Bora primeiro para teoria. Vamos ver o caminho do sinal e depois a gente chega lá na mesa. Verdade, verdade. Por isso que eu falo, eu costumo dizer para as pessoas que eu tive dois professores, né, na vida. Foi o Elbert, foi o primeiro, né, que me ensinou na prática mesmo, né, Elbert, ali nos cultos, ali aqueles BOs, a gente resolvendo ali aquelas coisas. E hoje eu tenho o Paiva, que é o professor da tanto a parte prática e teórica, né? Então eu sempre falo, eu aprendi com os melhores, vamos dizer assim, né? E estou Louvado seja aprendendo, né, Deus com por os isso. melhores, Poxa, né? me sinto honrado. Bom, gente, esse podcast, ele tem um oferecimento da DB Tecnologia Acústica. Então, tamo junto, DB. Obrigado aí pelo apoio, tá? Vamos lá, gente. Eu vou direcionar aqui pro Elbert. Elbert, o que tu acha que um técnico de áudio faz na igreja? Numa visão geral, assim, o que que tu acha? O técnico de áudio, ele é responsável pelo todo o equipamento de som, né? Que possui ele na igreja. E uma das características dele é deixar o som mais equilibrado e coerente possível, né? Definido ali para quem vai ouvir uma boa música ou uma boa pregação. Sim, sim, é isso mesmo. Paiva? Olha, o Herbert, ele simplificou, mas eu vou mais a fundo, né? É Sim, assim, o operador de áudio, o técnico de som da igreja, ele tá ali responsável, como se ele estivesse no controle de uma aeronave. sim, Ele é sim, responsável ali por tudo que está acontecendo no áudio na igreja. sim, Graças a Deus existe sim hoje a realidade de muitas igrejas, onde você tem uma console para fazer somente a streaming, somente a transmissão, sim, né? Quando tem bandas, e aí é uma console dedicada somente para fazer essa mix para a transmissão. Quando você sim, tem essa realidade, legal. Mas quando não tem, é o mesmo técnico de áudio que ele está responsável, preocupado com a transmissão, preocupado com a sonorização da igreja, preocupado Com o monitor, né? com o monitor, monitor, com né? o músico. Então ele faz É três muita em um. coisa agregada a ele. Às vezes até E sem, quatro, né? e sem contar que ele é o primeiro que chega, às vezes primeiro que o porteiro, né? É o cara que também é responsável por ligar o ar-condicionado. Não vamos esquecer disso, né? E às vezes Aí, até isso, né? então ele é cobrado às vezes por muitas coisas que são realmente agregadas a ele. Até porque a gente bem sabe que geralmente a pessoa que foi indicada para o áudio na igreja, ele foi identificado pelas pessoas um pouco mais experientes que ele gosta. Poxa, você gosta disso? O que você acha de entrar para a equipe de som? Aí foi o que aconteceu com você. Olha, você gostou, foi o primeiro gatilho. Sim, O sim, Herbert identificou que você gostava, viu o seu interesse e você passou a somar na equipe. E aí, sim, olha o que sim, aconteceu. Hoje você está aqui, hoje ele está em um outro projeto e você sim, sim, assumiu aqui. Geralmente é isso que acontece. Só que, às vezes, o técnico de som da igreja, você procurou conhecimento. Você foi para uma escola, hoje você estuda, ele não pôde te acompanhar no seu crescimento profissional aqui dentro da igreja, porque ele foi para sim, um outro projeto e você, por sua conta, procurou estudar mais. Mas e quando isso não acontece? é. Aí o técnico de som, que às vezes é chamado de técnico, ainda não é. E aí ele tá ali fazendo tudo e mexendo no som. Só que ele só tá, o que eu falei, mexendo. Ele É o não. famoso menino do som, né? A Isso, menina, menino do som, como é que é é. chamado, né? Então, se a gente for analisar direitinho, o técnico de som na igreja, ele realmente ele traz muitas funções para ele. E eu acho assim que uma das coisas que tem que ter é um preparo psicológico. Sim, sim, O técnico de som ele tem que ter um preparo psicológico na igreja, ou em qualquer lugar, mas na igreja eu digo que bem mais, porque ele vai pegar muitas pessoas, vai pegar informações de pessoas que não entendem de nada.
E aí, às vezes, ele nem precisa realmente entender, mas ele vai falar, rapaz, ele vai se direcionar a você falando, rapaz, esse som está, às vezes fala até uma palavra chula, mas esse som está muito ruim. Mas ele não sabe a dificuldade que é para deixar pelo menos do jeito que tá. Pra segurar aquela barra, né? Porque às vezes é um monitor que tá com um reparo queimado, Sim. um microfone que já pegou várias quedas, tem várias avarias no microfone. Então, eu digo que o primeiro ponto de um técnico de som na igreja, ele tem um preparo psicológico para Sim. segurar o pepino, porque muita coisa vai chegar com ele. Por que eu estou falando isso para vocês e para quem está escutando a gente? Porque eu passei por isso, acredito que você também passou, você está passando, Sim, sim. né? Poxa, às vezes você vem, chega Com cedo, toda aquela boa vontade, boa né? vontade, liga tudo, faz os testes e chega alguém que senta no pior lugar, que a gente vai falar disso posteriormente, chega e senta no pior lugar, entre aspas, e reclama realmente do som. Ele vai lá, senta num local de cancelamento. É o famoso ponto cego. É. Né? É o ponto cego Ele do senta lá áudio, e ele né? vai chegar lá, ele vai falar, se ele não falar pra você, mas ele vai falar pra um grupo que o som tá ruim. Ele vai falar pra quem tá perto dele, ele vai falar, o som é ruim, rapaz, o que esse cara tá fazendo aí? O som tá feio, aí não sabe, né? E aí quando chega você, quem não se frustra? Quem não fica triste? Então preparo psicológico aí de imediato. Segunda coisa que ele, inevitável, precisa ter ter a sensibilidade. A sensibilidade que eu digo de ser acessível às críticas, os elogios, porque tem que ser sensível. Tem que estar preparado para tudo. Pois é, porque quando Pra eu te tudo. elogio, eu posso ao mesmo tempo que eu te elogio, reconhecendo o teu valor, eu posso fazer você se tufar um pouquinho. E eu tenho que ter o preparo para, não, graças a Deus, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Sim, sim. Eu acredito que você já foi elogiado, Sim. e Manter a humildade, fica né? feliz. Manter a humildade, A gente fica né? feliz, Verdade. poxa, que bom que eu estou fazendo o trabalho certo. O Então, objetivo foi entregue, o né? objetivo foi entregue. Eu já fui elogiado, uma igreja lotada, o rapaz mandou eu ficar de pé. Fique de pé. Eu até postei esse vídeo. Fique de pé. Olha, vocês estão vendo esse som? Que som eu pregaria aqui a noite toda, porque tá muito agradável. Imagina, pai, tô levantando, né? Todo mundo vira para trás, né? Olhando, E né? isso não, né? Não é muito comum, né? Não é muito comum. né? E quando acontece, a gente tem que ter o preparo, né? De humildade, para a honra e glória do Glória a Senhor Deus, Jesus. que deu certo. Né? Aí na hora, quando ele falou, olha, bata uma salva de palmas para eles. Aí eu fiz assim, ó, para Deus. Para Deus. Entendeu? A sabedoria vem do alto, aquilo, né? eu senti Deus falando comigo nesse dia. Sim. Então a gente tem que ter várias coisas. E o principal também é conhecer. É fazer o que você está fazendo. É fazer o que eu e o Herbert fazemos, continuar estudando sobre o áudio. Porque a gente tem que saber de tudo um pouco. Saber de transmissão, saber até de câmera, porque a gente pelo menos dá um norte. Não é que seja o nosso foco, mas a gente dá um Porque norte. às vezes aquela outra equipe tá ali por tá, os meninos querem aprender às vezes, mas assim, não teve nenhum tipo de instrução e deixaram, vamos dizer assim, tem algumas igrejas que acontece isso, olha, vocês estão interessados, então comecem aí. E às vezes tu tendo um norte, como tu falou, tu consegue orientar aquela pessoa, aquele rapaz, aquele menino, olha, fica aqui, faz isso aqui, né? A pessoal também é do vídeo. Então isso é importante, a gente tem que ser 1001 utilidades, vamos dizer assim, no áudio, né? Verdade. Eu acho que o operador de áudio, ele tem que ser também, acima de tudo, muito proativo. Tu tem que ter... O Elbert, a gente conversava muito nisso, né, amigo? Ele falava assim, amigo, quando acontecer um problema, estala o dedo e age, porque tu vai ter segundos para te resolver. E como eu vivencio isso aqui na igreja hoje. Às vezes acontece uma situação de tanto a gente fica calejado, vamos dizer assim, né? E acontece uma situação, a gente tem um reflexo rápido de poder tentar resolver ou amenizar. Às vezes a gente não consegue resolver na hora, né? Mas a gente ameniza aquele problema porque as pessoas estão vindo para poder assistir um culto, né? Estão ali em reverência, muita gente está focada ali na pregação. E aí, qualquer errinho ali, qualquer coisa que gere algum transtorno descentraliza tudo, né? Vamos dizer assim. Então, seria assim, né? E eu lembro que a gente, quando eu tava aqui na igreja do Marco, né? E o Rodrigo ainda dando suporte ali,
quantas e quantas situações vividas, né, amigo? Sim. Por exemplo, um coral ali, você posicionou o microfone na maneira correta ali para captar e alguém sem conhecimento mudar a Mexer, posição. né? Achar que E não eu tá falar legal. no rádio, olha, vai lá e resolve isso, muda a posição porque tava, porque Sim. muda a captação, né? E isso atrapalha um pouco. Então, é essa a experiência do viver, né, dentro Sim. da igreja já é um grande passo, porque às vezes no curso, né, falando de teoria, talvez praticando um pouco, foge um pouco da realidade daquilo que de fato é, né? Mas quando você procura, que foi uma das coisas que eu te falei, Rodrigo, eu tô saindo, mas se tu puder, vá na escola de adoradores, eu falei, Foi. vai estudar, procura conhecimento, não para de estudar, o áudio ele sempre está se renovando tecnologicamente, Sim. entendeu? Hoje tem dois mundos, né? O áudio digital e o áudio analógico, entendeu? Tem igrejas que têm condições de comprar apenas o analógico, mas o simples, às vezes a pessoa não conhece o equipamento ali, então Sim. existe o conhecimento do simples e também existe o conhecimento do digital. E poucas pessoas têm essa coisa assim de, eu vou pesquisar, eu vou no YouTube, pesquiso ali sobre aquele modelo, quero entender mais sobre isso, como é que eu posso, né, melhorar. Hoje o acesso tá fácil, né, amigo? Hoje tá fácil, e a gente tá produzindo um conteúdo aqui, né, para com certeza as pessoas que vão ver e ouvir vão, poxa, é verdade, isso aqui eu vou precisar correr atrás. É verdade. Né, para melhorar esse som dentro da igreja. O Paiva falou muito bem sobre a responsabilidade, né? Sim. Né? Então, uma das responsabilidades também do técnico é conhecer o equipamento que está à disposição da igreja, né? É verdade, tem mesas hoje, eu estava lá na Sintonia, uma sintonia que teve mais ou menos, acho que foi em agosto, e tem mesas agora, por exemplo, da Ellen Hitch, que tem até já IA, né? Sim. Mesas agora que já estão com a tirando microfonia automática. Microfonia automática, então daqui a pouco o operador vai ficar só olhando ali e a mesa vai fazer tudo para ele, né? Então, para ver como a tecnologia ela tá chegando, né? Ela tá avançando muito rápido. Então, Sim. Por isso que você falou, é verdade, a gente tem que estar sempre se atualizando e estudando, né? Muito bem, meus amigos. E um operador de áudio, vou direcionar para ti, Paiva. Para ele poder equalizar um instrumento, ele precisa saber tocar. Por exemplo, chegou aqui no culto aqui na nossa igreja uma banda, chegou baixo, guitarra, bateria, teclado. Eu tenho que saber tocar para me poder equalizar aquele instrumento ou não? O que tu acha? Olha, é um pouco complexo, mas assim, acredito que no geral, não. Sim. Não há necessidade de eu de fato tocar aquele instrumento para saber o que é que ele tem que me entregar. Mas o que eu sempre falo é que você precisa ter uma referência. A referência, você não vai adquirir somente naquela hora da passagem de som. Você já tem que ter contigo. Sim. Em tudo na nossa vida a gente tem que ter um referencial. Eu tenho minhas referências no áudio e que eu pretendo chegar no nível deles. Eu tenho que, se eu trabalho com música, eu tenho que escutar música. O que o operador de áudio faz? Ele faz música. Nós formos entender. É a mix, né? Ele faz a mistura. Então, nós fazemos parte da música também. Porque tá chegando ali na console, não tá 100% pronto. Então, eu vou fazer automação, eu vou fazer os cortes necessários. Então, sim, de certa forma, se eu souber o que vai me favorecer, se eu souber tocar, vai me favorecer. Mas se eu não souber... Não é uma regra, né? Não é uma regra. É o que eu sempre falo. Tenha referência. O que é um contrabaixo? O que ele faz ali no meio? Qual tipo de som ele emite, né? O que ele faz ali no meio da música? Qual é a propriedade dele? Qual é a região que ele trabalha? Qual é a fundamental? Agora, já se tratando de fundamental, eu não posso dizer que o baixo trabalha só em uma fundamental, porque isso a gente já vai para um outro assunto que são estilos musicais. Então, às vezes, um contrabaixo de um reggae, ele trabalha em uma outra fundamental para um de forró ou um de jazz. Né? Enfim, cada um atua de uma forma porque tem a linguagem do estilo. E o que eu sempre falo é que não necessariamente você precisa tocar, mas você tem que ter uma referência. Então, compre um bom fone, fone, né?
de referência e escute boas músicas. E você vai saber aonde chegar. Então, não necessariamente você precisa tocar, mas você precisa saber em que lugar você quer chegar. E aí, amigo, o que tu acha? Tu acha que chegar um violino lá na fama, uma orquestra, tu vai ter que saber tocar todos aqueles instrumentos para poder... né? Um violino, não rabecão não, mas o violoncelo, né? Que é aquele maior. E aí? Seria um sonho ser multi-instrumentista, né? Chegar pro músico assim, né? E já lugar, né? Já chegar e dar umas dicas, né? Porque às vezes eu acho interessante mencionar que nem todo instrumentista, né, sabe de som. Sim, né? É verdade. E você acaba contribuindo, né? Claro, agregando ali sobre captação de um violino, por exemplo. Ou existem várias técnicas também para captar um violão. Né? Isso dependendo da situação, se você vai gravar, se você vai fazer um som ao vivo. Dependendo da aplicação que você vai fazer, você tem que saber o que está fazendo, né, para trazer um bom resultado, exatamente. Sim. Se você fosse me perguntar, você toca algum instrumento, eu vou dizer flauta doce. Eu nem Pelo menos do ré, mi, fá, sol, lá, se todas as 7 notas musicais eu sei. Mas seria muito legal você ter uma referência musical como o Paiva trouxe. Uma vez um técnico começando, hoje ele já domina bem o assunto, mas na época que ele estava começando, ele me perguntou, Elbert, como é que eu faço para ter uma boa mix, né? Tipo, porque as pessoas criticavam ele na igreja. Sim. E ele não estava entendendo, porque aquele momento ali era o melhor dele. E aí uma vez eu fui à igreja, né, para escutar essa mixagem dele e eu pude entender. Às vezes a banda, a cozinha toda estava muito mais alta que a voz. Então, se você pegar qualquer referência musical da igreja adventista, você vai perceber que tudo está bem coerente. Mas você consegue compreender o que o cantor, o grupo está cantando. Né? E um louvor dentro da igreja, principalmente a igreja adventista, eu acho que todas as denominações assim tem uma parte musical bem ampla. Né? Mas na igreja adventista você chega a ouvir, por exemplo, 4 músicas no momento de louvor com a congregação, né? Sim. E esse é o momento ápice da igreja, pelo menos não recarrega isso aqui no Marco. O louvor é muito forte. É muito forte. Muito isso. Né? Muito que isso. é o segundo culto aqui da igreja do Marco. Sim. Então, se eu deixo a banda muito mais alta, vai acabar incomodando um ou outro ali, e não é bem essa proposta. E eu disse para ele naquela época, pega o DVD do Adoradores, que é um projeto da igreja adventista, e você ouve. Porque quando um DVD do Adoradores sai, a tendência da igreja é começar a cantar aquelas músicas daquele DVD. Sim. E aí, querendo ou não, eu tenho ali uma referência musical. Então eu tento ouvir e tentar replicar isso na minha mix. Foi o que ele começou a fazer. Hoje, a mix dele melhorou muito com essa dica, né? De você procurar referência, como o Paiva muito bem colocou, porque hoje em dia gospel, jazz, blues, reggae, né? Axé, sertanejo, música, todos os instrumentos têm uma característica, né? E você acaba empregando ali aqueles instrumentos para o estilo musical. Sim. E na igreja não é diferente. Quando você pega, por exemplo, um grupo de cordas, você tem que trabalhar aquele grupo coerente para não sobressair a voz ou sobressair qualquer outro instrumento, como baixo, guitarra, né? Uma coisa que eu queria até falar também, eu acho interessante, porque eu conheço técnico de som que é guitarrista, mas na mix dele tá o quê? A guitarra. A guitarra, tá bem legal. O fader lá, né? Tá lá em cima. Independente do estilo musical, a guitarra tá na cara. Aí isso acontece. Tá na cara, né? Como a gente quer ver a guitarra. Né? Ou quando não, o batera é o técnico de som também. A bateria vai. Tá lá. Então, sempre buscar o equilíbrio, é sempre que eu falo. Né? Na mixagem, é sempre buscar o equilíbrio tonal do estilo musical, né? Não que isso seja um problema, mas é sempre ter um bom cuidado com isso, né? Se eu toco um instrumento, eu não vou sempre na minha mix dar preferência para evidência daquele instrumento, né? Há momento certo de aparecer e de sair. Sim. Inclusive, eu tenho solo, né? Eu, particularmente, existiu aquela questão do gosto, né? Na minha mix, eu gosto de acentuar algumas coisas.
mas assim, quando eu tenho uma certa liberdade. Uhum. Mas num contexto geral, a gente faz música. Foi o que eu Sim. falei Sim. anteriormente. Então, se eu tô vendo que um instrumento ele tá sobressaindo mais, ele tá desequilibrado. Exato. Entendeu? Eu sou baterista. Não sou mais, já fui. Já foi, né? Já fui, não sou mais. Mas arranha ainda hoje, né? Mas o meu instrumento que eu gosto muito em uma mix, que eu dou uma atenção, é o contrabaixo. Eu acho que ele marca aquele compasso, né? Ele marca, ele dá a cama toda pra música, sabe? Ele Aquela harmonia sustenta bacana, né? um baixo bem tocado e colocado no seu devido lugar, ele dá outra vibe pra Isso quando o qualquer. baterista toca bem, né, mano? Também. Ajuda muito. Ajuda muito, né? Essa conversa, sem dúvida. Primordial, né? Mas aí, por que eu falei sobre isso? Porque, como o Herbert falou, a gente tem que ter essa atenção. Não é o que a gente gosta. Se a gente faz mistura, se a gente faz música, e não entendendo como foi a pergunta, não precisa tocar o instrumento, mas eu me identifico com ele, eu tenho que ter esse cuidado de não deixar ele mais evidente. Ter o equilíbrio. Eu sou baterista, então eu vou deixar a bateria muito mais alta que os outros instrumentos. Foi muito bem colocado. Sim. E não é isso. Eu tenho que ter referência de música para me deixar equilibrado. Boa, né? Sem dúvida. Eu já conheci também produtores musicais que não tocam nenhum instrumento, mas produzem música. Como é que é isso? Entendeu? É mais raro encontrar uma pessoa que é produtor musical e não tocar. Que a maioria dos produtores musicais pelo menos tocam um teclado para ter noção musical do que está construindo ali. Sim. Na música, né? Se eu chego e apresento um projeto para essa pessoa e ela me fala, cara, não sei tocar, mas eu vou te entregar o que você está pedindo, e chega e me surpreende, é surreal isso, né? Mas para um produtor musical é meio que obrigatório tocar, né? Pelo menos conhecer um instrumento. Já para um técnico de som, não é tão obrigatório assim. Mas se você tem uma noção musical, já é alguma coisa. Não só de instrumento, mas como de cantar. Por exemplo, eu falei que eu toco flauta doce. Mas se você pedir para eu tocar a asa branca aqui, eu não vou saber mais tocar. Porque faz muito tempo. Mas foi meu primeiro contato musical. Antes mesmo de mexer ali no fader na mesa de som. Né? E depois que de forma voluntária na igreja, que eu tive esse interesse sobre o universo do áudio, que eu comecei a cantar também. E muitas das vezes a gente indo com um quarteto cantar em algum lugar, a igreja só tinha uma caixa de som, né? Às vezes nem tinha retorno. Então, já pensou? Então você acaba treinando o ouvido ali na hora de cantar. E aí quando eu decidi na minha vida ser um profissional do áudio, o meu ouvido já estava bem treinado para isso. Hoje, quando uma pessoa chega para mim, Albert, vamos ali numa igreja, o quarteto vai cantar, pode acompanhar a gente. Essa é a minha especialidade, quarteto. Você ouve, você entende ali as referências. Quantas e quantas vezes numa mix já masterizada você ouve o barítono do lado direito, o primeiro tenor, o segundo tenor, dependendo de quem é a melodia ou não, ou a harmonia do outro lado. Você, PA, né, da caixa. Você tenta trazer isso que você escuta no fone para a realidade do PA, né? Então Sim. Você acaba trazendo referências musicais. Uma vez que eu cantei, hoje quase não tô cantando, né? Igual o Paiva não toca mais bateria, é bem raro. Mas assim, você tem aquela noção musical harmônica, em harmonia. Quando tem soprano, contralto, um baixo, um tenor, né, um barítono, você acaba imprimindo esse conhecimento musical que você teve contato antes dentro da mixagem na igreja, né? Então, eu acho que é muito importante você procurar também esse conhecimento, de procurar entender um pouquinho do universo musical antes de chegar ali na mixagem e fazer uma boa mix, né? E também tem essa questão de você se identificar com certos projetos e estilos. Uhum. Por exemplo, como você falou, você é referência e se identificou para mixer de quarteto, de grupos vocais. Então, entre eu e ele, se for procurado, eu vou indicar ele. Porque eu sei que ele vai fazer com maestria. É uma experiência, sim. Entendeu? Aí, eu já sou mais pro lado, assim, eu gosto muito de mixar forró, por exemplo. Mixar. Banda, né? Banda no geral. Mas se for para um estilo, eu gosto de um forró
que te dá liberdade de brincar com os tons, botar um certo Aquele efeito. rom-tom ali, evidência. Isso, uma caixa 2. Então, é voltado para isso. Eu me identifiquei. Talvez não seja a mesma dele, né? Aí, então a gente vem assim, poxa, até nisso, tem áreas e que a gente se identifica assim com o estilo. Mas o técnico de som, o operador de áudio, ele tem que entender de tudo um pouco. Mas a Ele gente é o clínico geral, né? Mas tem uns que se especializam já em mais mais de uma, uma parte, porque né? ele se torna referência Ele faz naquilo pela história que ele contou. Ele Pela tem a experiência, convivência naquilo, teve que, queira ou não, se dedicar mais a isso e hoje faz com maestria. Essa que é a questão. Sim. Eu atuo em várias áreas e eu, tipo assim, meu Deus, quando eu fui para uma área eu fiquei, cara, eu vou ter que me dedicar mais aqui. Estudar Porque- mais esse assunto aqui para porque poder eu atender mais. né? puxei, eu fui para uma realidade onde não tinha muita teoria, onde o pessoal falava assim, não, isso aqui faz assim mesmo, que dá certo. Chegava lá, No rumo, né? tudo a ligação errada, eu falei, mas e aí? Não, é assim que tava, da agorinha tinha uma banda tocando, faz assim mesmo. Faz assim que Meu funcionou, Deus, né? faz assim Assim que tá, funcionou. não, peraí, bora fazer o certo. Aí quando eu tinha a chance de fazer o certo, quando eu entrava com o meu projeto, as pessoas sentiam a diferença, porque já não entrava com aquele som roncado, né? Não entrava com barulho, entrava com música. Com música, Tem né? gente que confunde, né? O barulho, mas às vezes a realidade que é isso. E igrejas, infelizmente, tem algumas tendenciando para isso, a não se importar com qualidade e sim com barulho. Barulho. Com peso, né? Querem aquele peso, E né? isso aí a gente tem que ter. E para você ver, olha, um assunto leva ao outro. Uhum. Inclusive isso, o operador de áudio ele tem da igreja, ele tem que ter esse bom senso para não transformar a igreja em algo que vai ser perturbador, ao invés de trazer paz, ao invés de trazer tranquilidade. Sai com vai cômodo, né? escutar, né? Isso Sai faz com cômodo, né, cara? já houve situações poxa, eu vim aqui para ouvir e eu não ouvi nada. Eu vim aqui para ouvir a pregação, só que tava muito feio o som que eu não conseguia ouvir nada. É Aí verdade. a gente perde, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí volta para aquela tua primeira pergunta, né? E olha só, já pensou a gente ser responsável diretamente por aquela pessoa não se sentir à vontade na igreja? Já pensou? Olha aí a responsabilidade que é. É um peso Então, mesmo. é um peso. A igreja, eu já falei em outros bate-papos que a igreja é o hospital da alma. Sim, sim. Né? O pronto É um hospital. É socorro. um pronto-socorro, sim. Aí a pessoa às vezes chega ali, meu Deus, eu não tenho mais solução para o meu problema. Vou ali, para que eu vou ouvir? O que Deus vai falar comigo? Sim. E ele chega lá, não entende o que o pastor está falando. Olha aí, aí ele sai, Deus nem falou comigo. Mas na verdade você foi responsável por que ele não entendesse, né? Tem que ter esse feeling. Eu já vim de uma realidade de eu ficar preocupado e ali. E quando eu identificar um visitante, eu como operador de áudio ir lá e falo, mano, você não quer sentar bem ali? Ali tá melhor. E vim, porque às vezes quem tá na recepção nem tem essa. E às vezes o local que a gente enxerga tudo, Sim. né? Tem isso, a gente Pegado. o técnico de som tá reparando tudo ali também. Então a gente vê uma pessoa nova, ele tem isso. Às vezes as outras pessoas não têm essa percepção. Aí a gente se preocupa, poxa, ali o áudio não chega legal. Aí tu vai lá, pô, não quer sentar mais ali? Fica mais perto de mim lá e tal. E vai e traz. Porque às vezes eu tenho essa preocupação. Eu acho que muitas das pessoas do técnico de som da igreja devem ter, e muitas Deve ter, já sim. tem já. Poxa, ali o som não tá legal. Ali eu sei que eu tenho, como você falou, né? Um ponto de cancelamento, eu tenho um ponto cego ali. Uhum. Então, poxa, se aquela pessoa sentar lá, o certo a se fazer é chamar a administração da igreja e falar, bora corrigir isso aqui, porque o ouvinte chega tímido aqui, ele não vai sentar lá na frente, não vai sentar Não onde o som é vai, não legal, ele vai sentar lá Realmente o visitante retraído, sentou atrás. e lá onde o som não tá legal. Põe Entendeu? uma caixa de delay ali só pra reforçar, né? Pronto, já vai chegar legalzinho, bem ajustado, desde que o delay esteja bem ajustado, senão confunde mais, né? Demais. Agora, meus amigos, uma polêmica. A gente equaliza a voz ou equaliza o microfone da pessoa? Porque o que acontece? Às vezes o irmão chega para passar o som com a gente, uma meia hora antes do culto, aí fala assim, irmão, poxa, eu quero que você equalize a minha voz. Tem como você equalizar? Elbert, o que tu acha?
Tu equaliza a voz da pessoa e tu equaliza um microfone. A gente equaliza o microfone, né? A voz já vem pronta, né? Que a voz só foi o Senhor que fez, né? Mas se não tiver jeito, só na glória, né? Isso a pessoa pergunta muito, né? Tu não tá equalizando a minha voz direito, né? Não acontece isso. Às vezes é volume, né? Mas assim, quando a pessoa pede isso, ela não sabe o que ela tá pedindo realmente. Exatamente. Na verdade, a pessoa é leiga e ela quer pedir alguma coisa. Equaliza a minha voz. Fala, deixa minha voz bonita. Isso. Já aconteceu situações inusitadas e que eu vou responder isso, mas antes eu cheguei num cliente e ele falou assim, aí eu otimizei o sistema, deixei tudo bem legal. E quando o pastor chegou para passar o som, que foi uma exigência dele, eu até achei legal que muitos pastores pedem, solicitam um serviço e às vezes não vão lá para ver se ficou legal, para ouvir se ficou legal, né? Sim, sim. E eu achei interessante, ele foi. E ao ajustar a voz dele, poxa, eu queria ajustar a minha voz aí, que aí às vezes não fica legal aqui. Quando ele pegou o microfone, ele falou distante do microfone e falou: você pode colocar mais grave na minha voz? E a voz dele bem aguda, né? Bem fina. A voz dele mesmo, porque na minha voz não tem. Aí eu desliguei, aí eu chamei ele bem pertinho e conversei. Pastor, justamente a sua voz não tem o grave que você quer que... Já veio de fábrica. Então, se eu colocar esse grave, eu vou trazer outras informações para a cápsula do microfone que não é o grave da sua voz. Porque a sua voz não tem o grave. E vai embolar, como a gente chama, né? Vai pegar outras coisas, mas não vai ficar legal, pastor. Então, o microfone, a cápsula do microfone, então somente reproduz a sua voz. Ele amplifica, né? É tão somente isso. Eu não posso criar na voz, eu não posso criar algo que ele não está entregando. Agora, sim, acontece, infelizmente... às vezes a cápsula do microfone ela tem alguma avaria e eu falo aqui um som e eu escuto que ele não tem aquela propriedade nas altas, no agudo. Aí eu vou sim dar aquela acentuada, né? Eu vou ajustar para ficar semelhante à própria voz da pessoa. Porque o que a gente faz quando a gente vai passar som? Eu já sei como é a minha voz. Então quando eu vou passar som, que eu quero escutar a referência daquela caixa, eu quero que fique exatamente como eu escuto na minha voz, na minha caixa, primeiro, né? Que é o meu crânio. Sim. Então eu sei como é a minha voz. Então quando eu falo oi som, eu quero que esse mesmo som reproduza lá. Quando não chega com essa propriedade, eu vou ajustar. Mas o que eu falo? A gente ajusta, aí já é um outro detalhe, a gente ajusta o canal de entrada ou a gente ajusta a via de mandada para aquele retorno? Eu vou ajustar a via de mandada por retorno. Porque o canal de entrada, ele vai mandar para onde? Para o podcast, para o PA, para o retorno. Vai mandar vídeo, por minuto do vídeo. Para vários lugares. Então, se eu corrigir muito isso aqui, aonde eu não tenho interferência de uma caixa com propriedades duvidosas, de uma sala que seja que esteja entregando uma frequência, realimentando uma frequência, eu vou ajustar o microfone por causa dessas avarias, eu vou entregar para os outros lugares onde não tem o fone de ouvido legal, plano, não vai ter. Aí eu vou falar e vai estar inasalado por causa da caixa. Então o operador de áudio tem que se atentar para isso. Então eu vou e corrijo a caixa. Até corrigir a caixa até é estranho falar, mas é onde eu vou tentar reproduzir a minha voz, do qual eu já tenho o que eu falei anteriormente, referência, que é a minha voz. Então, poxa, eu quero que a minha voz reproduza, no mínimo semelhante ao que eu já sei, que ela vai reproduzir ali naquela caixa. Aí eu deixo semelhante. Aí eu vou em um outro lugar, um PA, depois de ajustado, com ferramentas apropriadas, aí eu vou deixar também com a minha voz reproduzindo de forma assim, com que seja muito semelhante ao se eu não estiver falando no microfone. Esse a gente já aproveita para dar dica. Se você fizer isso, você vai se perder menos, né? Sim. Não tenta. Outro dia eu até falei, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando. Outro dia eu fui numa igreja onde vou até mostrar aqui para vocês, aproveitar. E é assim, mais ou menos como estava o equalizador do microfone.
deixa eu dar aqui, ó. Mostrar para aquela câmera. Tava assim, ó. O Nossa, equalizador gente. do microfone. Isso Tirando aqui, praticamente todas as informações, pois né? é, isso aqui, para entregar para uma gravação, não vai chegar legal. Não tem Não como. tem nem como. É. Só se for um Aí, milagre olha de só, Deus. era um pra sair. Shure. Um Shure Marca legal. boa, né? Shure, né? marca boa. Era novo, não tinha avalia. Mas é a pessoa não saber por onde fazer, por onde começar, que etapa. Quer dizer que eu não posso fazer isso aqui? Não é que eu não Não é que é uma posso. regra, né? Não, tu tem que trabalhar com a entrada plana. Não é isso, porque você pega microfones, né, omnidirecionais aqui que realmente você tem que Headset, matar né? muito, muito mesmo. Porque ele pede um pouquinho de retorno, imagina. Aí Uhum. você realmente tem que fazer situações como essa, você vai ter que ajustar a entrada. Mas ali, ainda assim, é próximo, você vai deixar próximo à sua voz natural. Sim, Até com que deixe isso. sim. Mas o microfone dinâmico aqui, com a polaridade cardioide, não tem justificativa você fazer isso aqui na Sim. entrada. Faz uma boa estrutura de ganho e ajusta a caixa que tem que fazer. Fone, se fosse por isso, a gente tem que jeito. Já situações da pessoa. Eu fui passar o som em um local e o rapaz tinha acabado de chegar de um outro estado. E aí, poxa, meu fone não tá legal, meu fone não tá legal. Eu lá na mesa do PA e tinha um operador de áudio No retorno, no né? retorno. Paiva, não tá legal aqui, tá reclamando muito com o contrabaixista. Poxa, vem aqui, vem ver o que é. E eu fui, saí lá. E eu escutei, espetei o meu microfone, meu Teu fone. fone. Ah, pá, não, tudo legal, o que que tá acontecendo? Fui lá com o músico. Quando eu cheguei lá com o músico, simplesmente ele tava usando o fone que dá no avião Ah, meu Deus do céu, imagina. para um Ai, contrabaixo. não. Tem como ficar legal? Não tem. Não tem como. Aqueles Aí fones ele bons que exige, vendem ele de 5 fez, reais. Né? ele fez que dão, né, na verdade, no Não, avião. não, é. Então, ele fez a gente perder um tempo. Eu acredito que não seja por maldade isso, seja Não, pela falta de às vezes é conhecimento. conhecimento. Poxa, não tá. Aí tem gente que pensa, músico, que fone é fone. Não. Aí agora imagina, você compra. Por que que eu falei disso? Porque tem músicos que compram um fone ruim e quer que fique bom. Aí equaliza esse fone. Como assim, obreiro? Não é Não tem, assim. não é assim, né? Não tem que equalizar, tem que você comprar. Você quer um fone legal, você tem que investir num fone legal. Né? Ah, não, esse fone aqui é para me escutar música. Aí você compra um mediano. Bom, mas tem gente que Então, vai no vive show, da música. é. Um músico que vive da música, músico de igreja, um baterista. Eu acho um crime um baterista usar um microfone menos que um fone menos que o AS16 da KZ. Menos que isso pra mim já é porque não vai chegar o grave legal. Toca o bumbo, bota. Ele pode até se perder, né? Aí tu usa um fone ruim e quer que fique bom. E aí, às vezes, culpa o técnico de som, coitado, culpa a mesa, culpa o pastor, culpa todo mundo. Todo mundo. E aí, deixa eu ouvir teu fone. Outro dia o fone não tava pegando do músico. E troca cabo e adaptador. Aí eu falei, rapaz, traz o fone dele lá pra me escutar rapidinho. Quando eu peguei, só tava pegando um lado mesmo. Meu Deus, aleijado aí no fone. Olha aí. Aí, olha só, o tempo que a gente levou pra resolver. Porque não imaginou que seria. Mas com essa eu aprendi. Vou logo testar o fone, né? De entregar sim, o cabo. sim. Agora, meus amigos, o terror do operador de áudio ou do menina do som, né? Que assim, o sonoplasta, microfonia. Elbert, o que que a gente tem que fazer para deter essa famosa inimiga nossa, a microfonia? A gente Conceitos básicos, estava né? conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Que quando eu, ou o Paiva também, com certeza, é chamado para falar de áudio, muitas pessoas trazem essa dúvida, esse questionamento. Como é que eu tiro a microfonia? Né? E parece ser um assunto simples, mas também não é. Não é tão. Porque isso envolve muitos fatores, como acústica, o nível de sinal que você colocou ali no microfone, né? Se exagerou no ganho, Sim. e aí ele quer um som alto, mas o ambiente realimenta junto com as caixas, os microfones, e aí você acaba provocando isso. Então, quando você entende o que é estrutura de ganho, trabalha com o som coerente dentro do teu espaço, entende como é que tá a acústica do teu lugar, você acaba encontrando o meio termo.
né? Mas isso não é só saber mexer na mesa de som, é ter esse conhecimento técnico, buscar isso para evitar a microfonia. E geralmente nas palestras que eu dou, eu falo, eu provoco a microfonia para eles entenderem na prática como é que isso funciona, né? Sim, sim. E eles ficam, a maioria fica impressionada, nossa, que legal. E quando você encosta o microfone na boca da caixa e não dá nada, e aí porque a Tu pessoa tá com uma margem segura, né? é mais segura exatamente do Sim. ambiente. E aí, Paiva, o que tu acha? Olha, microfonia. Nada mais é do que a realimentação, né? Feedback, É né? o feedback. O feedback. Vai na cápsula do microfone, vai para a caixa que foi e faz esse loop. Faz o loop, sim. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é a microfonia para evitá-la. Um bom ajuste, como o colega falou, uma boa estrutura de ganho, um bom ajuste, mas é indispensável uma boa otimização, você saber o que aquela caixa está proposta a entregar. Se for, onde é que dá geralmente a microfonia? Geralmente, não é uma regra, mas é no retorno. Sim. Então, qual é o retorno que eu estou utilizando? Qual é a proposta? Qual é a proposta? A qualidade, né? A qualidade, qual é o ângulo de propagação Como é que tá o dessa ajuste dele caixa? atrás da caixa? Como né? é que tudo isso? Eu Sim. costumo dizer que a equalização, a mix, ela começa antes de eu sentar na mesa. Então eu tenho que entender a proposta daquela caixa. Eu tenho que entender se está fletado ali para me tomar as decisões lá na mesa. Porque às vezes ali já está por um acidente e já está com umas decisões equivocadas na própria caixa. Tem gente que usa o nível do sinal. Hoje algumas caixas vêm com um único encoder e uma única entrada de sinal. Você tem nível de microfone e nível de linha em uma única entrada, porque ela está predisposta a isso. Só que Sim. tem um indicativo, se você usar meio-dia, ali no centro, ela está até ali em nível de linha. E ali você tem o nível equivalente com a saída, sensibilidade da mesa. Agora, se você passar dali, que tem tem um indicativo ali, Sim. você já vai usar nível de mic, que está o esperando microfone. o sinal bem baixinho para aumentar, né? Para usar aquele... Interessante. E aí o que acontece? Muitos dos usuários chegam lá, por uma caixa anterior, usou o nível 0 dB e aumentou tudo. Só que o 0 dB de que? De que proposta? De que entrada? Nível de sensibilidade? De linha ou de mic? Aí tem tudo isso. Então, o ajuste logo naquela caixa que está predisposta, posicionamento, o ajuste ali já vai evitar muita coisa. Sim. Então, desconfie. Se, poxa, já tá baixinho, tá dando microfonia, bom, vamos pensar no posicionamento dessa caixa. Como evitar a microfonia é a grande questão. Então, se de fato você conhecer da proposta da caixa, da proposta do microfone, porque imagina você fazer com o retorno com o microfone omnidirecional, aí você vai ter muito problema. Se você tem um cardioide, você vai ter um cancelamento nas regiões da traseira do microfone. Então, que microfone eu vou utilizar? Que caixa eu vou usar? Qual é o tamanho do púlpito? Qual é a proposta daquilo? Antes, se você fizer tudo isso, você vai evitar o vilão, que é a microfonia. Não tem para onde correr. E às vezes você está trabalhando com sinal até baixo, poxa, tá baixo e já está dando microfonia. Um simples mau ajuste, por exemplo, low cut. Todas as vozes. Eu sempre falo, você é a minha testemunha, que eu sempre Sim, falo sim. para você que mixa bem grupos vocais, que são várias vozes ali em cima de um espaço até que é limitado. E só tem duas restrito. caixas, e todo mundo quer ouvir. E se você não equilibrar os equalizadores, você se perde, porque vai logo microfones, cápsulas, uma próximas a outra, vai realimentar 160 Hz ali, Pra te achar batata, naquele 120, momento, né? ela começa e não tem pra onde tu correr, se tu não botar tudo, fazer um grupo de multimutar toda vez, só pra, né, pra parar e depois você E começar se a achar. identificar, né? Isso. Então fazer um low cut, sempre. E nem sempre a microfonia vem dos agudos, né? Tem gente, olha, bem colocado, E tem tem gente grave, que né? tem gente que acha que a microfonia só é do agudo, né? Só aquela, né? É aquele barulho chato, mas não é. A realimentação, como eu disse no início Pode da vir em qualquer conversa, região, né? vem em qualquer região. Então eu tenho que
saber da proposta, saber do microfone, ensinar o usuário. Poxa, olha, já imagina só, um usuário com a cápsula do microfone distante falando, poxa, o som tá baixo. Ele fala baixo com o microfone distante. Longe, né? Longe. E a queixa, poxa, eu tô O que fazer nesse momento? Poxa, tá baixo o som. Aí você, com calma, chega, meu amigão, é só você aproximar um pouquinho mais. Afine mais aqui, né? Da Fale boca, aqui. fale um pouco mais forte, que vai melhorar muito. Inclusive, eu Sim. não vou fazer nenhum ajuste ali na mesa para você só fazer isso que eu estou te sugerindo. Bora ver se vai ficar melhor. Nunca mais ele vai esquecer. Verdade. Nunca mais. Tem um pastor, que eu até queria mandar um abraço pro pastor Yuri, não sei se ele vai ver. Uma vez ele Gente boa, gente boa. Ele mandou uma mensagem no direct do Instagram dizendo, amigo, toda vez que eu vejo alguém batendo na cápsula do microfone ou falando aqui, eu lembro de você. Porque ele fazia isso, né? Ou orientava toda a equipe e ele lembrava dessas orientações e hoje ele leva para a vida, né, essa orientação. E isso é impressionante como às vezes acontece com quem está acostumado a estar palestrando, pregando ou cantando. Né? Eu acredito muito que o cantor, o pregador, ele deve sim ter o básico, né? Que é isso, saber falar no microfone ou pegar no microfone para ajudar o operador de áudio lá a trazer um bom som para o PA, para o retorno, para a transmissão. Sim, sim. Né? E a gente tem que sempre estar orientando esse detalhe. Assim, por exemplo, tem um cantor que toda vez que ele vem a Belém, eu já sei que ele vai pedir para tirar 320 Hz do microfone dele, né? Eu sei quem é, sabe quem é? Eu sei. Então, imagina só um cantor desse que tem essa petição técnica, né, pro operador. E imagina se o operador não sabia o que é 310 Hz. Né? Isso. Já complicou a vida do técnico, né? Do operador. Vai em cima de ti, né? Então, amigo, assim, né? Deixa eu fazer. Aí seria vergonhoso, né? Deixa eu tirar isso um dia. De lá do púlpito deve fazer pra ti, então, né? hoje, o cantor, ele já me mostrou ali que ele tem o conhecimento e me pediu de forma técnica. O que é raro acontecer. É raro mesmo. Entendeu? É raro acontecer. Na verdade, acho que no meio aqui adventista, acho que ele é o único que faz isso, amigo. Então, assim, é impressionante esse cuidado, né, que a gente tem tecnicamente e a gente também passa esse conhecimento para as outras pessoas para que também nos ajudem nessa parte, principalmente do microfone, na equalização, na forma como fala. Outra coisa que ele falou do low cut lá, seria interessante também a pessoa sempre se atentar, e até uma dica isso. Por exemplo, uma moça está falando, a voz feminina não tem o corpo, né? Uma voz masculina. Que às vezes a pessoa está anunciando ou falando uma informação ali na igreja ou no evento, enfim. E aí esse mesmo microfone foi passado para uma voz masculina, para também falar. Aí o operador às vezes esquece de abrir ali o low cut. Fazer o reajuste. Para todo, como a gente falou lá atrás, toda voz tem um timbre, o instrumento tem um timbre, né? Sim. Então você precisa sempre estar ajustando, não deixar ali sempre parado numa equalização específica, né? Isso já é uma dica para você que tem uma mesa de som simples na sua igreja, uma mesa digital, né? Sempre tá ajustando o microfone de uma pessoa que for falar, nunca deixa a mesma coisa, porque traz um som mais agradável, né? Traz mais a naturalidade da voz da pessoa, né? Para quem tá ouvindo. Tem gente que tem a sibilância muito forte, né? Tem um S muito forte. A gente tinha um pastor aqui que ele tinha esse S muito acentuado. Então aí entra para aquela pergunta, a gente equaliza a voz? Há casos e casos, sim. Né? Nesse caso, não tem para onde correr, né? Tem um S muito acentuado. Você vai identificar ali na região, se a sua mesa tiver o RTA, vai te ajudar, né? Se não só a expertise mesmo, vai lá e tira. Mas como o colega falou, vai trocar de usuário, vai trocar o microfone vai ser usado por outra pessoa, eu me atentar, poxa, já essa pessoa, ela usa de outra forma. Mas o princípio a ideia é que fique plano, mas no contexto geral. Sim. Então eu não posso começar já com o equalizador desse que eu mostrei anteriormente. Sim. Né? Eu tenho que começar com ele plano, fazer o corte e ali identificar esse usuário. Tem o S acentuado, sim, tem um grave que vai, um PB ali, né? Muito, né? Que fala muito, ou ele fala muito próximo da cápsula. E ele não deixa esse ar passar, ele coloca bem aqui.
E tem muito esse PB. É. E aí eu tenho que identificar e cortar mais, aí identificar qual é a região que está dando esse PB e tirar mais, sem dúvida. Então, são casos e casos, não tem para onde correr mesmo. É ficar atento, sempre ficar atento. Sempre ficar Operador, atento. não, já liguei ali, deixa aqui assim. E o que o Herbert falou, essa questão da gente passar informação, eu costumo dizer, eu não quero acreditar que um usuário faça algo realmente de propósito para prejudicar ele mesmo, um pregador. Sim. Palestra, né? Eu já participei de convenções onde o mesmo microfone é utilizado em vários momentos da palestra. Tem aquela limitação, não tem muito microfone, né, pai? Isso, Aí isso. todo mundo tem que ficar usando, né? Aí o palestrante simplesmente gesticulando aqui. Ai, por quê e tal. E o microfone aqui longe, né? Porque Já me ocorreu. E tal, Já, né? aí o pessoal, é o nosso poxa, terror. eu não tô ouvindo. Aí eu deixo mais um tempo até com que eles se atendem. Perceba, Pronto. né? Eu deixo, aí eu não percebeu, aí eu já deixo o microfone aqui de stand-by e aí eu aviso discretamente. Levanto, olha, deixa mais próximo. Aí quando ele tá pegando muito na cápsula do microfone no globo, olha, Segura bem aqui, segura né? Pra aqui, falar. Aí então é essa atenção que eu dou. Quando eu vou fazer conferências, eu já tenho um macete. Eu já vou ver quem são os participantes, como é que ele usa o microfone. Eu já vou assim meio Tu que já vai estudando todo mundo. prevenido. Fazendo dever de casa, né? Isso, aí eu faço o dever de Isso é casa, aí como é importante. que eu faço? Se o usuário tem um vício muito feio, eu vou e me apresento para esse usuário antes. Olha, eu sou o técnico som da igreja, me chamo Diego Paiva, estou aqui para lhe servir. Sim. Pastor, o senhor prega muito bem. Aí já dá-lhe uma quebrada. Já coloca em olho do gelo. Poxa, É verdade. vi suas pregações, o senhor prega muito bem. Pastor, mas é assim. Eu notei que não, assim, quando o senhor vai mais elevado, o senhor tem o hábito de segurar na cápsula do microfone no globo. E nesse momento, pastor, a igreja já não está entendendo muito, porque vai perder um pouco da qualidade. Então, se o senhor precisar de retorno, o senhor me fale. Mas bora se ajudar. Não pegue na cabeça do microfone, na cápsula do microfone. E aí a pessoa fica espantada. E não pega, mano. Tudo é como você traz Porque a ele tá informação. mostrando segurança pra ele. É. Ele falava muito isso pra mim, né, amigo? Sim. Olha, mostra segurança Isso, pras porque- pessoas quando estiver aqui. E às vezes a pessoa realmente está fazendo aquilo porque ele só notou que fica mais alto. Mas que ele mudou o diagrama polar do microfone e abafou. É por isso que Abafou. ficou mais alto. Sim. Né? Porque ele mudou a proposta. Aí ele sente que ficou mais alto, mas ele também traz a distorção. Ficou mais alto, só que a qualidade perdeu. Abafou, tirou os ficou agudos, feio. ficou. Aí eu falo, olha, pastor, fica mais feio, as pessoas passam a não entender. Aí já pensou uma pregação tão bonita do Senhor e a gente não tá entendendo. Rapaz, é batata. Não segura na cápsula do microfone. Mas já me ocorreu também de você dar essa orientação todinha, aí o cara começa bem, o pregador começa bem. Mas ele esquece. Aí ele esquece, se empolgou, já foi ali, o microfone já foi na lua e Começou a fazer voltou. apelo, né? É. Aí pras pessoas. Aí quando eu percebo que a pessoa tem essa dificuldade de se concentrar em duas coisas, porque querendo ou não, ele tá concentrado, a gente também tem que dar mérito pra pessoa, né, também, né? É. Tá concentrado no que ela foi falar ali, né? O que ela estudou pra pregar, ou Verdade. palestrar. Preparou o sermão. E aí verdade. acaba esquecendo essa outra informação que surgiu ali na hora. Sim. Quando a igreja ou o local, o evento tem esse suporte, depois eu sugiro, olha, pro primeiro dia não ficou legal. Eu posso te sugerir um headset? Quando a igreja ou o local tem já Pode, aí até dou aquela dica assim, olha, é até melhor, porque você fica com as mãos livres para gesticular, de pegar na Bíblia, ou de pegar Você no... pode andar com a Bíblia. Já pode com o andar, púlpito fica à ali, né? vontade. O que você acha? Aí a pessoa logo fica com essa Poxa, informação. legal, Poxa, legal, né? vamos testar. Muitas das vezes até não quer testar, mas confia ali, entrega, entendeu? E gosta, né? E gosta. Poxa, Léo, olha, realmente eu senti muita diferença, eu fico mais à vontade. Mas ali não saiu o microfone do lugar, isso já Da ajudou boca muito. dele ali, né? Né? Então, Generalizado. é sempre muito importante. Quando você na igreja tem, no seu evento, tem essa possibilidade, ofereça, né? Quando você percebe essa parte técnica, principalmente quando é uma semana de oração, né? Que é o mesmo pregador, aí você já, no primeiro dia, essa dica no caso que eu tô dando, sempre vai ser
mesma pessoa no Sim. dia seguinte, o headset ele vai ajudar muito, né, nessa dificuldade da pessoa manter o microfone aqui na posição correta para pregar. E no processo final, né? No processo final, sem dúvida, processo vai final. ficar bem, vai ficar bem melhor. Não tem para onde certeza. correr. E, meus amigos, vocês acham que o operador de áudio ele precisa ter uma equipe ou ele precisa trabalhar só? Eu digo isso para vocês porque eu tenho uma equipe hoje aqui, né? Eu queria aproveitar e mandar um abraço aí pro Josué, pro Luiz Alves, pro Moisés e o meu coringa, que é o João Sena, aqui nos eventos maiores, aí o João tá me ajudando. Então, um abraço, Legal. viu, gente? Obrigado sempre pelo apoio. O que seria de mim sem vocês, né? Vamos dizer assim. Então, o que tu acha, Paiva? O operador consegue trabalhar sozinho? Ou ele precisa ter uma equipe ou não? O que tu acha? É uma regra ter uma equipe ou não? Olha, por incrível que pareça, eu aprendi isso com um pastor meu, chamado pastor Ari Gomes. O pastor me chamou no gabinete e falou assim: olha, você tem um potencial incrível. Só que a igreja está dependendo muito só de você. E o que Olha aí. você tem que fazer? Fazer discípulos. Você ensina. Por quê? Vai acontecer da gente precisar de você não está disponível. Ou E você assim- adoecer, né? E aí o que acontece? E assim, a igreja não dependendo só de você, você fica até livre para atender outros tipos de serviço. Uhum. Porque às vezes a gente quer que venha aqui para uma palestra e aí você está com outra demanda. E você treinando pessoas, você só vai mandar a pessoa, o voluntário que vai lá e vai fazer, tem a equipe. Dali para frente, cara, assim, mudou meu modo de ver realmente. Porque às vezes a gente tem até, poxa, eu tenho medo de deixar alguém lá, são equipamentos caros, no meu caso, eu era carteira assinada desse projeto e assim, eu respondia muito diretamente, eu era muito cobrado, então eu tinha medo de deixar com qualquer pessoa o equipamento. E não Sim, dá certo na não dá hora certo, e te a cobraram depois. responsabilidade vai ser pra cima de ti, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu preferia não, eu mesmo vou. Só que aí o pastor me alertou para isso. Olha, você pode fazer isso, deixar alguém de confiança ensinar direitinho que essa pessoa vem e assim você Vai acompanhando, né? vai Até acompanhando e assim já acontecer de você fazer um outro serviço agregado a esse, você está numa outra igreja e continuar. E isso abriu portas para mim, porque eu deixei pessoas, assim fiz. Deixei pessoas, fui ensinar 3 pessoas lá a ficar nesse projeto. E cada igreja que eu sou responsável, que eu sou algumas igrejas que eu sou responsável aqui em Belém, eu sempre tenho alguém de confiança lá. Sim. Eu não posso ir, mas o fulano vai. Ele sempre está lá. Ele sempre mora perto da igreja, ele tem o tempo, ele gosta e ele está lá. E graças a isso, para esse mesmo projeto, para essa igreja, o pastor já me liberava final de semana, solicitação, pedido de amigo para amigo, de pastor para pastor, poxa, eu preciso do serviço dele aqui, para ele me socorrer aqui. Você consegue liberar ele um final de semana? Se eu não tivesse ensinado a pessoa, eu não conseguiria ir. Aí, pastor, olha, eu libero ele no domingo, na segunda não. Aí, porque é o culto maior que tem lá. Aí, pode ir lá no domingo, mas na segunda eu quero ele aqui. Aí, Sim. e teve essas situações. Hoje, eu tenho um aluno que está lá, inclusive ainda nesse projeto, e tem segundas que eu não estou em Belém. Aí, por conta de viagem. Aí ele vai lá e o pastor tá Ele que tranquilo. socorre Ele lá, né? segura e dá sempre certo. Entrega E aí, direito lá, entrega direitinho o serviço, né? direitinho, aí o pastor, bom. não, olha, você não vai, só que eu tenho esse cuidado de avisar antes, olha, eu não vou poder ir, mas o fulano vai. E graças a isso você não fica ali preso, né? Naquele trabalho. E outra, foi como você falou, às vezes adoece, ou então você precisa ensinar alguém, porque às vezes num evento maior, se você tiver uma equipe que pense como você consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo. Ou você fica na Como mesa e vocês eles trabalharam ficam... anteriormente, né? Já Sim. sabia como pedir para ti o que é, num olhar já sabia. Então, a equipe é indispensável. Não caia na ideia de que não, se eu treinar outro, vai tomar meu lugar, porque tem isso. Tem muito isso mesmo.
né? Sim. Não, eu não vou ensinar porque esse cara aqui eu já identifiquei que ele tem um ouvido melhor que o meu pai amado. Se eu ensinar ele, ele vai tomar meu lugar. E eu gosto que só daqui. Quem vai rodar vai ser eu, né? Não, poxa, eu vou perder quem é remunerado, vou perder meu emprego. Não, não vá nisso. Não existe isso. Faça o seu, ensine. Se for para Deus te levar para um outro lugar, essa pessoa ficar lá, se alegre com a conquista dele. Você que abriu as portas e você tá lá e você foi para um outro projeto que às vezes você até julgou, poxa, aqui é, mas às vezes é melhor. Melhor, assim, com equipamentos que você vai solicitar, com as suas condições de trabalho e assim por diante. Então, a gente não. Nas coisas de Deus, a gente tem que deixar com que as coisas aconteçam de forma natural. Se não era para você estar lá, não bata de frente, não murmure. Você vai Sim. para um outro projeto que com certeza você vai ser melhor ou aquilo vai te trazer coisas boas para a tua vida. Se eu tivesse esse receio, eu não estaria onde eu estou há 15 anos, né? Sim. E já passou vários ajudantes de lá. Já foram verdade. conversar, poxa, pastor, eu queria ficar aqui. O Paiva não veio essa semana toda. Já, Acontece, né? já, né? Aí, pô, calma. Meio efetivo. Poxa, pastor, olha pra mim. Aí, pastor, calma, faz o teu. Entendeu? Pô, um homem Tem experiente, menino que é né? muito afoito, né? Sem dúvida. Tem isso. O Elbert mesmo, né, amigo? Começou aqui na igreja, tava só, e aí começou a procurar, devido à demanda aqui da nossa igreja ser grande, e foi que eu apareci, né, te ajudar, e a gente fez uma dupla de 2 aí muito tempo. Isso. Mas, fala aí, o que tu acha? Antigamente, eu sempre fui carreira solo, né? Só que quando a gente é novo, a gente ter saúde é uma mudança. Tá todo gás, todo né? gás, tá com ali com a mente fresca para estudar, para aprender, para desenvolver. Mas chegou um momento, né, que quando você precisa se ausentar por conta de doença, aí você se preocupa. Quem eu vou Sim. deixar? Né? Quem é que está à disposição para aprender, para conhecer e ficar quando eu precisar? Principalmente nesse caso de situação de saúde, né? Ou problema pessoal, né? Ou algum problema pessoal, enfim. Foi quando o Rodrigo apareceu, porque quando eu cheguei aqui na igreja, tinha uma equipe voluntária, mas eu acho que elas estavam meio que saturadas, não sei se seria isso, mas pode ser por outros motivos, não quiseram ficar, né? Então, por muito tempo eu fiquei só aqui na igreja, acho que foi um ano, acho que um ano e Pô, acho meio, que tu ficou um ano ainda sozinho. sozinho. Depois eu fiz um anúncio para procurar pessoas, né, que têm interesse de aprender, fazer, somar. Foi quando você veio de São Brás, né, para me eu era ajudar e da tá daqui de hoje São Brás, assumindo São aqui a Brás, igreja. Então, assim, eu acho não, eu tenho plena certeza que ter uma equipe alinhada, treinada, junto com tudo que você acredita, né, com tudo que você estudou, as técnicas que você desenvolveu, para manter o bom funcionamento do sistema, do andamento do culto, na dinâmica dele, e a tua equipe imprimir isso na tua ausência, não tem coisa melhor. É verdade. Olha, em julho aqui tava o Prisma. O grupo Prisma aqui, né? Sim. Vieram aqui e eu conversei muito com o técnico dele, que é o Félix. Inclusive, quero mandar um abraço para você, meu amigo, você assistir esse podcast, viu? Tamo junto. Parceiro também, o Félix, que é o técnico deles. E eu conversando com ele, ele falou assim, Rodrigo, lá na UNASP, ele falou o nome do técnico, esqueci. Ele tem uma equipe de 4 meninos. Ele falou, cara, ele quase não senta mais na mesa. Ele treinou tantos meninos lá, que ele só vai lá dar o ar da graça, ver como é que tá. Ele fica só mandando. Ele fica só, olha, fiquem aqui, fica aqui, isso aqui. Ele falou, Rodrigo, só se for um caso, assim, de extrema, assim, necessidade de sentar na mesa. Mas é tudo, ele só vai lá pra ficar orientando os meninos. Ele só orienta os meninos que tocam o barco lá. Então, ele teve, acho que essa preocupação de treinar bem a equipe dele, que ele se tornou seguro. Ele chega lá, por exemplo, no dia que tem culto, ele vai lá, por exemplo, aí ele falou, o único dia que ele senta realmente é quando é sábado. Realmente, quando é sábado, tem muito grupo. Ele falou, olha, às vezes o grupo lá é de 15 pessoas cantando, tem orquestra, então é trampo, né? Vamos dizer assim, é muita coisa, então precisa ter mais uma segurança, né? Então acho que vai um pregador de fora, né? Às vezes vai presidente de uma união e tal, então ele que senta mais cultos normais, ou então é um culto que está um grupo pequeno, senta os auxiliares dele. Eu achei bacana isso. A segurança que ele tem com a equipe que ele formou. Legal. Né? Quando eu recebi a proposta para ir para a FAAMA,
O pastor Júnior Prudêncio, inclusive, eu quero mandar um abraço para ele também. Não sei se vai assistir ou se vai acompanhar, mas quero deixar registrado aqui. Ele falou para mim, olha, você vai ter uma equipe, né, para gerenciar, para treinar, para deixar ali alinhadinho. A FAAMA, ela tem 3 auditórios mais uma igreja, né? E um é longe do outro, né, amigo? E um é longe do outro. Você tem que, às vezes você vê pessoas passeando, indo de um ponto a outro ponto de patinete ou de bicicleta. Pensou? E assim, lá de vez em quando aparecem uns eventos simultâneos. Então não tem como o Paiva se dividir em 4, Isso. entendeu? Uma equipe, ela é extremamente importante. Sim. Né? E eu fico feliz de ter essa equipe na FAAMA. Inclusive quero mandar um abraço pro Samuel, né, pro Renan, o Gabriel, o Capiche, né? Parabéns, meninos, vocês estão fazendo um São as bom trabalho pessoas com o que Elbert. são praticamente meus 2 braços, né? Sim. Quando eu preciso fazer um som externo, né, às vezes é numa praça, é no bosque, é na Capela da Mata, que são lugares assim, ao ar livre. Aí você precisa levar caixa de som, microfone, mesa, Cabo, tudo, eles né? já vão me ajudando ali, vão montando devagarzinho. Top. E eu tenho essa característica muito forte, o Rodrigo sabe, que toda vez que a gente está montando um sistema, seja ele um podcast, seja ele para gravação, seja ele para igreja, aí eu estou montando e já orientando o porquê desse cabo, o porquê desse microfone, o porquê da mesa de som. Já vai ensinando. Já ele vou aí, ensinando. E isso isso é verdade. E os meninos lá, essa minha equipe, um deles estuda direito. O Eros também, por exemplo. O Eros estuda direito. O Renan faz psicologia, né? O Samuel, Daniel, Heitor, Gabriel, tudo no ensino médio ainda, estudando na FAAMA. Então, principalmente esses meninos que estão estudando psicologia, direito, né? Eles estão aprendendo uma outra profissão, além de estudar psicologia, né? Além da carreira acadêmica Acadêmica, mesmo, né? né? E eu falo para eles, vocês estão tendo 2 oportunidades aqui. É claro que se você escolher a sua formação no final das contas, mas todas as coisas que você aprendeu aqui vai servir para cá também. Porque eu falo sobre organização, pontualidade, responsabilidade, né? Sobre compromisso. Então, todos esses pontos que eu trago do universo do áudio, eles também podem aplicar para o universo profissional futuro deles, né? Então, eu quero agradecer a equipe. Sem essa equipe, eu não conseguiria andar direito aí na fama. Bacana, bacana. Bem, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Eu quero terminar com uma reflexão bíblica, tá? Que está em Colossenses, capítulo 3, que é o 23 e 24, que diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o Senhor receberão a recompensa da herança que é Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então você, menino, menina do som, você que opera na sua igreja, não importa a sua denominação, se você é católico, se você é também de outra igreja também, que não seja a nossa também, que seja a igreja quadrangular, a igreja batista, Deus é amor, faça para a honra e glória de Deus. Amém. Antes que você comece o seu trabalho, lá no culto da sua igreja, faça uma oração. Peça para Deus lhe dar sabedoria. Eu costumo fazer muito isso, sabe? Antes quando começar o culto, quando eu chego em qualquer culto, ou de sábado, ou de quarta, ou de domingo, eu faço uma oração: Senhor, se der algum problema aqui no som, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e expertise para que eu possa resolver. Porque isso pode acontecer, que nós Sim. somos falhos, nós somos seres humanos, né? Então, tudo que você fizer, faça para a honra e glória de Deus. O culto é para Ele. Então, dê o seu máximo, estude. Procure o Paiva lá na Escola de Adoradores. Poxa, eu estou vendo esse podcast, eu quero me profissionalizar mais no áudio. Temos uma turma lá, né, Paiva, que é do básico, e temos já também uma que está avançada. Então comece no básico para você se aperfeiçoar e levar isso para a igreja. Você quer ver um sistema de som bom, top? Vá um dia lá na FAAMA, ver um culto lá onde o Elbert ele opera o som. Se der oportunidade, né, Elbert? Sim, olha, procure com ele certeza. lá, né? Olha, Elbert, eu vi o podcast, eu queria saber como é que eu posso aprender mais, eu queria ver como é que tu trabalha aqui, eu queria levar para minha igreja. Ou então você pode me procurar também, você pode assistir
nossos cultos aqui na nossa igreja, né? E você, sabendo que esse podcast, você pode vir aqui com a gente, conversar. Olha, Rodrigo, eu sou de outra denominação, eu sou de outra igreja, mas eu queria saber como é que vocês trabalham aqui com a mesa, qual é a mesa que tu usa, como é que tu equaliza esses microfones. Venha aqui, meu irmão, você vai ser bem recebido. Verdade. Então, um forte abraço. Obrigado, Elbert. Eu que agradeço. Obrigado, Paiva. Obrigado. E esse é um dos primeiros podcasts que vamos fazer. Esse é uma parceria com o Ministério da Tecnologia que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. E os próximos episódios vamos falar também sobre vídeo e transmissão. Legal. Qual é a importância, né, Show. do vídeo e da transmissão, que é a igreja online hoje nas nossas igrejas, né? Então, gente, obrigado. Então, nós estamos finalizando o nosso podcast e vamos finalizar com uma oração. Elbert, você pode orar para a gente, Com por favor? certeza, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de falar um pouco da nossa profissão, dos conceitos do áudio, das nossas experiências. Te agradecemos porque as pessoas terão acesso a essas informações e com certeza praticar em suas igrejas. Obrigado, Senhor, pela vida do Paiva, que o Senhor venha continuar conduzindo a sua vida, na sua vida profissional, na sua vida Amém, Senhor. familiar. Há também o Rodrigo, com as suas atividades aqui na Igreja do Mar, com a sua família. Amém, Dê a Senhor. todos eles a saúde necessária para conduzir com sabedoria todos esses projetos. E obrigado, Senhor, pela noite, pelo dia, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Senhor.